Quatro animais estranhos e o surgimento do chifre pequeno. A parte profética apocalíptica do livro de Daniel se encontra em 4 esboços proféticos, capítulos 2, 7, 8 e 11. Essas profecias cobrem praticamente os mesmos períodos de tempo, mas com uma diferença. Cada visão que Deus dá vai avançando no tempo. As profecias de Daniel têm duas características: a repetição e a progressão no tempo. As repetições servem para confirmar o que já foi revelado e prepara nossas mentes para as novas e mais abrangentes revelações. O capítulo 2 nos mostra o que aconteceria desde a época de Nabucodonosor até a volta de Jesus Cristo. Só que o capítulo 2 para no ano 476 historicamente, no sentido de que não nos fornece detalhes sobre a queda do Império Romano, as pernas de ferro e o surgimento das nações da Europa. No capítulo 7, começa também com Babilônia e avança pelos impérios sucessivos, mas não para em 476 d.C. O capítulo 7 nos dá algumas informações a mais, como por exemplo o surgimento do chifre pequeno, que surge do quarto animal entre os 10 chifres desse mesmo animal. O capítulo 7 podemos afirmar que avança até o ano de 1798, que seria o fim da supremacia do chifre pequeno. Então nos fala do juízo, porém não estabelece a data do juízo. Teremos essa informação no capítulo 8. Deus nos revela os acontecimentos que precedem a volta de Jesus Cristo. Portanto, a beleza do livro de Daniel é a progressão no tempo. A visão de Daniel 7 é semelhante ao sonho do rei Nabucodonosor em Daniel 2. Porém, Daniel 7 amplia o que foi revelado em Daniel 2 e progride, avança no tempo. No capítulo 7, veremos que o domínio que foi conferido a Adão e usurpado pelo diabo será enfim devolvido ao povo de Deus por ocasião do retorno de nosso Senhor Jesus. Este capítulo eu dividi em 3 estudos. Primeiro vamos ver detalhes sobre os 4 animais estranhos e o surgimento do chifre pequeno. No próximo vídeo, o chifre pequeno, identificando o chifre pequeno. E o terceiro vídeo, as ações do chifre pequeno e a tentativa de mudar a lei de Deus. Daniel 7, dos versos 1 ao 3. É dito: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Essa foi a primeira visão de Daniel. Hoje, no capítulo 2, o que Daniel decifrou ali foi um sonho que Nabucodonosor teve. Essa visão do capítulo 7 ocorreu por volta do ano 553 a.C., e provavelmente o profeta estaria com 73 anos de idade. Versos 4 ao 7. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Verso 6. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Verso 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres.
Iríamos detalhar um pouco os simbolismos proféticos. As profecias apocalípticas são cheias de simbolismos e a própria Bíblia é quem interpreta esses símbolos. No verso 2 foi falado de ventos. Ventos em profecias significam guerras. Jeremias 4, verso 11 e 12 e Apocalipse 7, verso 1. Chifres significam poder ou reis. Apocalipse 17, 12 e Daniel 7, verso 24. E animal ou besta. Daniel 7, verso 17 diz o seguinte sobre o que é animal em profecia. Daniel 7, verso 17. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Então a própria Bíblia se explica. Comparando essa visão com o sonho do rei Nabucodonosor no capítulo 2, percebemos que há um íntimo paralelo. Os mesmos impérios representados pelos metais da estátua são agora ampliados na visão dos quatro animais. Cada animal revelado corresponde a uma parte da estátua. O leão, como o rei dos animais, e a águia, como a rainha das aves, representam adequadamente o Império Babilônico no apogeu de sua glória. Vejamos o que a Bíblia fala sobre isso. Jeremias no capítulo 4. Jeremias capítulo 4. Voltemos à Bíblia. Versos 6, 7 e verso 13. Arvorai a bandeira, rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte o mal, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações, ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Aqui o profeta estava profetizando a vinda de Babilônia. Verso 13. Eis aqui sobe o destruidor como nuvens, os seus carros como tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. E em Jeremias 50, no verso 17, ainda no apogeu da glória de Babilônia, é dito: Cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentaram. Primeiro devorou o rei da Síria e por fim Nabucodonosor o desossou. Além disso, a figura do leão pode ser vista em várias peças de arte na arquitetura da antiga Babilônia. Mas suas asas foram cortadas e Babilônia caiu. Babilônia dominou o mundo durante os anos 605 a.C. a 539, quando ela foi derrotada por Ciro. Ainda iremos estudar esse capítulo, que está no capítulo 5. No verso 5 de Daniel 7, temos o urso representando a Medopécia. Ele era levantado de um dos lados, pois um reino era superior ao outro. Os medos eram superiores aos persas no poder. Posteriormente, a situação foi invertida e os medos não existem mais. Quanto aos persas, eles são o Irã. E as costelas representam as três grandes conquistas desse império: Babilônia, Egito e, bem antes, a Lídia no ano 547 a.C. O domínio persa durou de 539 a 331, quando foi derrotado por Alexandre o Grande. Então, no verso 6, temos o leopardo veloz, que representa o Império Grego, que em poucos anos dominou o mundo sob o comando de Alexandre. Historicamente, as quatro asas têm sido interpretadas como representando a velocidade com que Alexandre venceu seus inimigos. Daniel 8, verso 5. E as quatro cabeças, os quatro generais que dominaram o Império Grego após a morte de Alexandre: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. A Grécia dominou o mundo entre 331 a.C. até 168 a.C. e corresponde aos quadris da estátua do capítulo 2. Chegando no verso 7, falando do quarto animal, a história da humanidade ensina claramente que é Roma, o poder que sucedeu à Grécia no governo mundial. No ano 168 a.C.,
é a data mais aceita para a ascensão desse império, quando os romanos conquistaram a Macedônia. A expressão, o qual tinha grandes dentes de ferro, está em paralelo com as pernas da estátua mencionada em Daniel 2. O Império Romano dominou o mundo entre 168 a.C. a 476 d.C. Outro detalhe deste animal terrível e espantoso é que ele não se assemelha a nenhum animal, ou seja, nenhum animal da fauna. E este era muito mais cruel e voraz do que os outros. Ele representa adequadamente Roma pagã, império esse que conquistou, governou e pisoteou o mundo com pés de ferro. Lembrando que o nosso querido Jesus nasceu, viveu e morreu sob a jurisdição desse terrível império. E por isso também, todas as vezes que lermos o Sermão do Monte, o mais famoso sermão de Jesus e de todos os sermões do mundo, que está em Mateus nos capítulos 5, 6 e 7, quando lermos, por exemplo, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se tens algo contra teu irmão, reconcilia-te com ele, depois tu trazes tua oferta. Qualquer que te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Dá a quem te pedir. Ame vossos inimigos. Orem por aqueles que vos perseguem. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não acumuleis tesouros na terra. Não olhe, não assista a coisas mais, pois os olhos são a lâmpada do corpo. Se teus olhos contemplam o mal, todo o teu corpo estará em trevas. Ninguém pode servir a dois senhores. Tudo quanto querem que os homens vos façam, fazeis vós a eles. Quando lerdes no Sermão da Montanha, entrai pela porta estreita. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Então, lembremos do contexto, do ambiente em que nosso Senhor Jesus nos falou todas essas palavras, mandamentos e princípios. Jesus falou isso durante o império mais cruel e forte da face da terra. Por isso, a Bíblia diz que ele falava com autoridade, porque ele pregava o que vivia e vivia o que pregava. Por isso ele tem autoridade para exigir o mesmo de mim e de você, o mesmo proceder dele enquanto esteve aqui na terra, de cada um de nós. Que vivamos, portanto, de modo puro e santo, afastados das contaminações e da cobiça do mundo. Mateus 5, verso 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Amém. Aleluia. O padrão para quem quer dar o reino de Deus é alto, e Deus não vai baixar o padrão. Por isso, Cristo nos foi enviado para reivindicar o caráter puro, justo e santo do Pai. Vale a pena obedecer a Cristo. E no meio de tudo isso, desse quadro profético e espantoso também, qual foi a garantia que Deus deu a Daniel e que Deus nos dá hoje? Daniel 7, verso 18. É dito: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade a eternidade. Amém. Mas antes disso, Daniel vê o surgimento de um chifre pequeno, que diante dele era arrancado 3 chifres. Isso está relatado no verso 8. Esse chifre tinha olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Esse falar com insolência nos chama a atenção, pois é repetido no verso 20 de Daniel 7, e há um paralelo com Apocalipse 13.
Apocalipse 13, no verso 1, verso 5 e verso 6. Verso 1: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Verso 5: Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E verso 6: E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Portanto, parece haver um paralelo entre esse chifre pequeno com o poder de Apocalipse 13, com a besta que emerge do mar. Seria o mesmo poder? Esse tema do chifre pequeno ficará para o próximo estudo. Voltando para Daniel 7, dessa vez nos versos 9 e 10. Daniel 7, verso 9 e verso 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Daniel vê a sala do trono, a cena do juízo, do início do juízo, o juízo investigativo. Nos versos 11 e 12, vemos que o animal foi morto, e os demais também. E como foi dito na introdução, este capítulo nos dá o início do juízo, mas não estabelece a data. Daniel 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Ou seja, ele viu a cena do juízo, os livros assentou-se o tribunal, e então ele vem como sendo aquele que tem a autoridade. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. O ancião de dias é uma referência a Deus Pai, e o filho do homem é uma referência a Jesus. E esta mesma cena do juízo celestial e do filho do homem dirigindo-se ao ancião de dias, o apóstolo João vê em Apocalipse 5, e foi também agora Daniel 7, vamos ler de novo o verso 13 e o verso 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Amém. Aleluia. Daniel ficou alarmado e perturbado com a visão. Verso 15. Mas diante do cenário assustador da visão, Daniel recebeu de Jeová o conforto e a esperança ao saber que os santos do Altíssimo receberão a vitória final. Aleluia. Pois o Senhor fará justiça ao seu povo. De fato, a profecia, dentre outras coisas, nos mostra que a Bíblia é a palavra de Deus. Homem nenhum poderia revelar a história do mundo se o próprio Deus não o revelasse. Portanto, estude a Bíblia todos os dias. Confie sempre no Deus eterno. Ele controla o destino das nações e do seu povo. Entregue teu coração e tua vontade a Jesus, para que você viva aqui como um cidadão celestial. Pois em breve, o reino celestial será estabelecido. Amém.